Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta manhã abençoada, e hoje nós vamos estudar uma doutrina fundamental que é pré-requisito para estudar a doutrina da salvação. Nós estaremos estudando a doutrina do pecado. Nós já estudamos a doutrina da Bíblia, né? A doutrina das Escrituras, já estudamos a doutrina de Deus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Nós já estudamos quem é o homem, nós já estudamos também a doutrina da igreja, e hoje nós estaremos estudando a doutrina do pecado, tá certo? E a doutrina do pecado, lembrando sempre que nós estamos sempre colocando no nosso grupo de WhatsApp da igreja um PDF com essas apresentações, em que você pode se deter, se aprofundando um pouco mais. Pode passar. E hoje nós estaremos falando sobre amartiologia. Amartiologia, amartia significa erro, pecado, e logos é o estudo do pecado, a ciência que estuda o pecado, as suas origens e as suas consequências. Sempre lembrando que nós estamos vendo aqui o que a Bíblia diz a respeito desses temas, né? Nosso estudo, ele é básico, é só de um dia, lógico que mereceria um aprofundamento muito maior, porque todas essas doutrinas, elas fazem parte de uma disciplina no seminário chamado Teologia Sistemática, que é o estudo sistematizado das Escrituras. Cada uma dessas matérias, ela é estudada no seminário com profundidade. Nós estamos vendo aqui o básico, o superficial, o necessário para que haja o discipulado, o acompanhamento, o alicerce da fé. E então nós estamos vendo a questão do pecado nesta manhã. E interessante que nos dias de hoje, as pessoas, qual é a diferença entre pecado e conjuntura cultural? Hoje, as pessoas, elas têm tratado o pecado de uma maneira relativa, relativizando o pecado. Então, às vezes a pessoa tem um problema, está cometendo um erro, mas pastor, eu estou passando por um problema. Isso não é problema, isso é um pecado, você está pecando, né? Então a pessoa, não, pastor, eu estou com um pequeno problema de adultério. Não, isso não é problema, isso é um pecado, você está em pecado. Então a conjuntura atual tem relativizado o pecado. Então, entender o pecado, o que é o pecado, quais as consequências, de onde começou, entender a questão do pecado é fundamental para que nós possamos partir para entender a salvação. São doutrinas básicas que ratificam, que fortalecem a nossa fé. E eu já falei que todos esses textos, esse aprendizado, o conhecimento, ele fortalece a nossa fé. A Bíblia diz que nós precisamos, lá em 1 Pedro, esse é um texto básico que eu sempre leio, porque realmente é um texto que nos dá respaldo. Nós precisamos, a Bíblia diz em 1 Pedro, se você ainda não marcou esse texto, marque lá na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o cristão, ele precisa saber responder. Por que vocês agem assim? Por que vocês creem no que vocês creem? Por que vocês fazem o que vocês fazem? O conhecimento, ele traz certeza, convicção. O conhecimento, ele traz fé. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu conhecer da palavra de Deus, quanto mais eu souber justificar qualquer que me perguntar a razão da esperança que há em mim, isso me traz fortaleza, me traz certeza. Eu sei porque eu faço o que eu faço, porque eu creio da maneira que eu creio. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, ela fala sobre o culto racional, prestar culto a Deus de maneira racional, inteligente. Então esta é a razão que nós temos buscado nos aprofundar nessas doutrinas básicas, para que nós possamos saber responder, para que nós possamos responder a qualquer que nos perguntar, alguém que saber responder com mansidão, temor
a qualquer que vos pedir. Né? Às vezes a pessoa chega, mas por que vocês crentes agem assim? Por que vocês fazem isso? Nesse mundo tão em que relativiza o mal, o que era mal no passado já não é mais mal, né? Não, pastor, mas hoje em dia tem... Não, a Bíblia não muda, a Bíblia é a mesma sempre, né? Deus não mudou, a Bíblia não mudou. Então esses questionamentos é que nós vamos buscar de maneira bem básica e aplicada nessa manhã. Pode passar. Então, em primeiro lugar, o que é o pecado? A definição etimológica da palavra no grego, no hebraico, tanto no hebraico como no grego, a palavra pecado traz a conotação de errar o alvo ou fracassar. Você se lembra o que significa igreja? Igreja, no original, no sentido geral, é chamados para fora. Então, a igreja é um local onde nós fomos chamados para fora do mundo pecaminoso, nós fomos chamados para fora desse mundo, enquanto que o pecado significa errar o alvo ou fracassar. Então, a igreja é aquela que chama para fora aqueles que erraram o alvo da vontade de Deus, do objetivo de Deus. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então o ser humano, ele desprezou esse direcionamento, a recomendação divina, e ele trilhou o caminho da rebelião. Então ele errou o alvo que Deus havia proposto a ele. Então, pecado significa errar o alvo, fracassar. Pode ir passando, Karen. Já? Assim, agora a definição teológica. O pecado pode ser definido teologicamente como transgressão no sentido da desobediência deliberada e voluntária da vontade e das leis estabelecidas por Deus. Então, pecado é transgressão, é infringir o mandamento já conhecido. Pecado é o ato de transgredir, é ultrapassar um limite. 1 João 3,4, a Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei, e a lei é o referencial. O servo de Deus, o cristão, ele é diferente do mundo. O cristão dos dias de hoje, ele é praticamente um extraterrestre, porque ele tem um referencial, ele tem uma baliza, enquanto o referencial de certo e errado que o mundo vive, que vive mudando. O que era certo, o que era errado já não é mais errado, por causa da modernidade, por causa das circunstâncias. Então, as coisas são relativas, mas para o servo de Deus, existe um balizamento, existe uma âncora moral, que é a palavra de Deus. São os limites. Então, pecar é transgredir esses limites que Deus estabeleceu. Qual foi a origem do pecado? Quando Deus estabeleceu lá em Gênesis, desde Gênesis, no capítulo 3, quando nós estudamos Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus estabeleceu, Deus colocou o homem na terra como seu representante, e ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocou a árvore da vida, e ele estabeleceu ali como um memorial, para que se o homem obedecesse, ele teria vida eterna. Então Deus colocou o homem na terra com objetivo, com propósito, mas estabeleceu leis, estabeleceu regras para o homem. Se ele obedecesse, se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem, se ele comesse, ele morreria. Então Deus estabeleceu um decreto, e esse decreto, quando Deus estabeleceu, ele colocou uma lei que o homem teria, através do seu livre-arbítrio, a condição de escolher bênção ou maldição. Então Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Então não se pode dizer que a origem do pecado é Deus. Deus estabeleceu a regra, e Ele estabeleceu leis físicas, leis naturais. Nós estávamos falando ontem isso aqui no nosso seminário, Renovamente, que foi uma bênção ontem à tarde. Eu quero mandar um abraço aos irmãos que participaram deste seminário de ontem, graças a Deus. Então nós falamos a respeito das leis físicas e leis naturais. Então, se existe uma lei, por exemplo, a lei do trânsito, que não se pode ultrapassar o limite de velocidade de 100 km. Se você ultrapassa voluntariamente esse limite, mesmo sabendo que haverá punição se ultrapassar esse limite,
e a polícia o detiver e impor-lhe uma multa, o guarda não é mau por causa disso, né? Poxa, esse guarda é mau, ele me multou. Não, você sabia, existia uma lei. Então, poxa, foi o diabo, pastor, que se levantou contra mim e me deu essa multa. Não foi o diabo, não, foi o diabo da tua desobediência. Não, não é? Então, as leis estão estabelecidas. Deus, quando definiu as leis, ele definiu bênção e maldição da obediência. Deus colocou, deu livre-arbítrio, agora você escolhe. Então, Deus que criou o pecado, não, ele deu a possibilidade do pecado quando ele deu o livre-arbítrio, mas o homem escolheu. Assim como alguém escolhe ultrapassar o limite de velocidade. E se vem a consequência, ele diz, mas esse guarda é mau. Não, o guarda não é mau, ele está cumprindo o papel dele. Você que desobedeceu, sim ou não? É assim que funcionam as leis. O universo, Deus estabeleceu o universo regido por leis físicas e espirituais. A lei da gravidade, por exemplo, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você se jogar de um prédio, você se esborracha lá embaixo, não imagina, independente se você crê ou não, sim ou não. Então existem leis físicas e leis espirituais. Então não se pode dizer que Deus é o autor do pecado. Jó, capítulo 34, versículo 10, a Bíblia diz, portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Deus não tem prazer, longe, Deus é um Deus santo. Deuteronômio 32, versículo 4, obrigado, querido. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, não se pode dizer que Deus é o autor do pecado. O pecado é consequência da desobediência do homem. Eu vi alguém uma vez dizendo assim, poxa, mas se Deus sabia que o homem ia transgredir, por que ele colocou lá essa árvore? Às vezes, principalmente seminarista, faz cada pergunta, né? Às vezes tem seminarista que é abençoado, ele já sabe até a resposta, aí ele vem perguntar. Então, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a lei, a árvore da vida, como memorial, para que o homem se lembrasse, se você obedecer, você terá vida, né? E Deus deu livre-arbítrio para o homem decidir. O homem escolheu desobedecer. Zacarias 8, versículo 17, a Bíblia diz, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então Deus odeia o pecado, não foi prazeroso para Deus. Ele sabia, por conta da sua presciência, que o homem desobedeceria, mas ele teve a opção de não desobedecer, assim como nós também. Lucas 16:15 disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então Deus, ele não pode ser colocado como autor do pecado. Deus não é desejo, a Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer na condenação do homem, mas o homem tem o livre-arbítrio, ele tem a capacidade de escolha, ele tem a volição, a capacidade de tomar decisões. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele próprio não tenta ninguém, diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. À luz disso seria blasfêmia dizer que Deus é autor do pecado. Mas aonde surgiu o pecado? O pecado surgiu no mundo angelical. Nós estaremos estudando uma lição específica sobre os anjos, né? A angiologia, a doutrina dos anjos. E nesta doutrina nós estaremos estudando sobre os anjos caídos. E aí entrará a questão dos demônios, né? Entrará a questão dos anjos que escolheram. Nós veremos que os anjos são criaturas, eles foram criados por Deus. E assim como o homem também, a Bíblia nos leva ao entendimento que eles têm o livre-arbítrio também de decidir. Então Deus criou um grande número de anjos, e estes anjos todos eram bons quando foram criados por Deus, assim como o homem também
é bom, foi feito, Deus olhou e viu que tudo era bom, diz a palavra do Senhor. Ocorreu uma queda no mundo dos anjos, no mundo angelical, na qual legiões de anjos se apartaram de Deus. Então a Bíblia ela não declara exatamente quando foi essa queda, mas em João 8,44, Jesus refere-se a Satanás como assassino desde o princípio. E em 1 João 3,8 diz que o diabo peca desde o princípio. Então nos leva ao entendimento que, primeiro, que Satanás é um ser criado, ele é criatura, ele foi criado. E ele foi criado bom, mas ele optou, ele escolheu desde o princípio em ser pecador, em desobedecer voluntariamente. Então essa expressão grega, ela significa uma existência anterior à criação do homem. Então o texto bíblico nos leva ao entendimento, embora a Bíblia não deixe claro, nos leva ao entendimento que essa queda de Satanás aconteceu antes da criação do homem. Então, nós vemos lá em 1 Timóteo 3,6 que o bispo, o pastor, o líder não pode ser neófito. Pastor, o que é neófito? Alguém que aceitou a Jesus, agora é um novo na fé, recém-convertido. Então, o pastor, o líder, não pode ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação de Satanás. Então, qual foi a condenação de Satanás? A soberba, né? E toda soberba, ela tem uma influência maligna. Toda revolução, toda rebelião, melhor dizendo, ela tem uma influência maligna. Toda insurgência contra o líder tem uma influência maligna, é o pecado de Satanás, o pecado que ocasionou a queda dos anjos, o pecado do orgulho, de desejar ser como Deus em poder e autoridade. Esse foi o pecado de Satanás. Judas capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, o pecado da rebelião de Satanás, ele influenciou os anjos. A Bíblia chega a dizer que 1/3 dos anjos do céu foram jogados na terra. Então nós lemos, subentende-se que esse pecado foi anterior à criação do homem. Portanto, o pecado não foi uma criação, mas teve a sua origem na ambição de seres angelicais, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então Deus estabelece, a Bíblia chega a dizer que Deus criou o mal. Deus criou o mal? Sim, Deus criou a possibilidade da existência do mal, quando Ele cria o livre-arbítrio e estabelece leis. Nós vimos ontem no seminário que existe um preconceito, existe uma mística a respeito da maldição. Quando se fala de maldição, as pessoas dizem: mas pastor, eu sou crente, eu sou servo de Deus, como assim maldição? Não, você precisa entender que Deus estabeleceu leis, e nessa lei é um pacto, é uma aliança. Toda aliança ela tem direitos e deveres. Se você não cumprir com os seus deveres, você tem penalidades. Se você atrasa o pagamento de um aluguel, você vai ter que pagar a multa, não é? A multa é uma maldição, é uma consequência da desobediência de uma lei. Então, quem estabeleceu a maldição foi Deus. Pastor, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Não, você tem que entender o que a Bíblia diz, é um princípio, né? Então Deus estabeleceu, Ele propiciou a existência do mal quando Ele estabeleceu o livre-arbítrio. Nós temos a condição de escolher. São princípios que estão postos. E nós, das nossas escolhas, precisamos assumir as consequências das nossas escolhas. Ezequiel capítulo 28, versículo 16, a Bíblia diz: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então esse texto que fala do rei de Tiro, na verdade ele tem dupla aplicação a respeito que fala, nos remete, porque a inspiração do rei de Tiro na sua atitude nos remete ao entendimento do que aconteceu com Satanás na sua soberba,
no momento em que ele tentou tomar o lugar de Deus, tá certo? Bem, e com relação ao homem, então nós vimos que o pecado se origina do livre-arbítrio dos seres angelicais que decidiram se rebelar contra Deus. A origem do pecado vem dos seres celestiais. E na raça humana, a Bíblia ensina que o pecado na história da humanidade originou-se na transgressão, no pecado de Adão. O pecado dito pecado original, aquele que nós trazemos conosco. Então, a atitude dos primeiros pais de Adão, eles tiveram a opção de escolher. Essa é a opção que todos nós temos, a opção de escolher, de obedecer a Deus e continuar no estado de santidade que foram criados. Então, nós lemos aqui na origem do homem, e Deus criou o homem, Deus partilhou com o homem atributos, nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus comunicou com o homem, ele partilhou com o homem atributos que lhe eram peculiares. Esse ser que foi colocado na terra para lavrar e cuidar da criação, aquele ser que foi colocado como um representante de Deus na terra, que ele interagia diariamente com esse ser que é o homem. Ele foi colocado santo, e nós entendemos, já aprendemos que santo significa separado, consagrado. Então esse ser tinha a opção, Deus estabeleceu regras. Se ele obedecesse, teria vida. Se ele desobedecesse, teria morte. Então os nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva, eles teriam a opção de obedecer e permanecer nesse estado de santidade, ou desobedecer e perdendo a sua natureza santa. Foi o que aconteceu, a opção da desobediência. Então, a pergunta que eu falei ainda agora, né? Por que Deus permitiu que o homem caísse? Então, quando Deus estabeleceu o livre-arbítrio, ele deu a possibilidade do homem escolher. Todos nós temos a escolha. Deus colocou o homem à prova. E qual era o objetivo de Deus de colocar o homem à prova? Se o homem tivesse resistido, suas virtudes teriam sido fortalecidas. Sabe, querido, as provas, elas são necessárias. Um estudante, ele só pode passar de ano se ele passar por provas. As provas são necessárias para confirmar, para fortalecer. Deus continua a colocar provas nas nossas vidas. Nem todas as lutas que enfrentamos é proveniente de Satanás. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por tribulações, por lutas, para que nós possamos galgar patamares. Muitas vezes a pessoa ela é reprovada no teste que ela faz, né? Esses testes, a Bíblia chega a falar em Efésios capítulo 6, versículo 10, como o dia mau, o dia da provação, o dia da angústia, em que a nossa fé é provada, em que é tudo aquilo que nós falamos na igreja, às vezes só orando, ela chorando, oh Senhor, envia-me a mim, eu te amo. E aí vem, então vamos ver a aprovação, para ver se realmente você vai cumprir com o que você está falando, né? Então, quando você realmente passa por aquela aprovação e é aprovado, aí você é fortalecido, você tem o seu caráter fortalecido, você vai crescendo espiritualmente, né? Então a Bíblia chega a dizer em Efésios capítulo 6 que a santificação é um processo, não é algo instantâneo. Ninguém recebe uma oração, pronto, já virou santo. Não, é um processo de glória em glória, de fé em fé. Todo dia você vai se santificando, você vai se consagrando mais e mais. A nossa referência é a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Todo dia eu vou me santificando. Então é um processo que vai acontecendo, e nós vamos sendo provados, e se formos aprovados, nós vamos subindo degraus, né? Alguém já comparou a vida espiritual com uma escada. Todo dia nós vamos subir, não é fácil subir, né? Cansa, é difícil subir, mas para de repente pisar numa casca de banana numa escada, você vai e desce tudo que você subiu e volta lá para baixo. Para subir é uma dificuldade, mas para descer é rápido, né? Aí depois tem que começar tudo de novo, tá certo? E estudando um pouco a tentação, então nós podemos deduzir, lendo a Bíblia, que tentação não é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou.
né? Ele é o segundo, a Bíblia chega a chamar de o segundo Adão, que não pecou. O primeiro Adão pecou. Então, vamos estudar um pouco os passos da tentação que leva ao pecado, né? Em primeiro lugar, lendo Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz em Gênesis 2,16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós vemos em Gênesis 3,1 que quando Satanás, querendo macular, não podendo se vingar de Deus, ele ataca a obra-prima de Deus, aquele ser que Deus criou como seu representante. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, na verdade, ele já começa deturpando. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que o homem poderia comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente já chegou desvirtuando o que Deus havia dito. É verdade que Deus disse que você não pode comer do fruto do jardim? Então é assim que Satanás continua. E você vê que a estratégia, o modus operandi de Satanás é o mesmo, né? Satanás continua agindo da mesma maneira com relação à tentação, distorcendo o que Deus diz para o homem. Ele continua a agir da mesma maneira. Ele distorceu o sentido do que Deus havia dito. Ele negou a veracidade da palavra de Deus. Em Gênesis 3, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás, com a tentação, ele distorceu o sentido do que Deus disse, negou a veracidade da palavra de Deus, inverteu as consequências do pecado. Deus havia dito que se ele desobedecesse, ele morreria, mas ele falou, ele contradisse o que o Senhor havia dito. Não, na verdade, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus. Então, olha como a tentação é distorção do que Deus diz, é negar o que Deus diz. Satanás continua a agir da mesma maneira no batismo de Jesus. Pode passar. Já. Olha só, na tentação, Satanás fez com que o homem desejasse possuir o que Deus havia proibido, saber o que Deus não havia revelado, ser o que Deus não tinha intenção que fosse. Então, essa é a estratégia de Satanás, distorcer para a humanidade o que Deus coloca como proibido, que é o pecado. As pessoas dizem: esse negócio de pecado não existe mais, não existe, isso é coisa de religião, é ou não é? Então, Satanás continua a distorcer, cegando o entendimento das pessoas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então as pessoas estão cegas, a Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno, as pessoas caminham cegas, porque Satanás trabalha distorcendo a vontade de Deus, levando as pessoas a não entender o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz. Mateus 3,17, a Bíblia diz: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus se batizando, na hora do batismo de Jesus, uma pomba aparece em cima dele, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor confirma: este é o meu filho em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, e a Bíblia diz em Mateus 4,3, e chegando-se a ele o tentador, diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então o que ele está fazendo aí? Na tentação ao segundo Adão, que é Jesus, com o objetivo de tentar fazê-lo desobedecer a Deus. Se tu és,
Deus havia dito que ele era. Então ele já vem trazendo a dúvida, distorcendo, manipulando da mesma maneira que ele agiu. E nós fomos ver a tentação. Ele leva Jesus ao pináculo do templo para que ele pudesse, se tu me adorares, ou seja, tentando Jesus também com a soberba, tentando Jesus fazer com que Jesus também se ensoberbecesse, como aconteceu com o primeiro Adão, né, os pais. Só que ele não se deu mal com o segundo, que o primeiro desobedeceu, mas o segundo obedeceu, você entendeu? Mas Satanás continua com a tentação agindo da mesma maneira. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela ouve uma palavra, e ela, ao receber aquela palavra, na hora ela se alegra, mas quando ela sai, ela começa a ouvir aquela voz, será que isso vai funcionar mesmo? Né? Tu acha mesmo que vai funcionar? Tu acha que vai dar certo? Então o inimigo tenta distorcer a palavra, semeando a dúvida. Porque o que é fé? Fé é convicção, fé é certeza. Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então fé é convicção, fé é certeza. Não, eu me aproprio dessa palavra. Deus falou comigo, Ele disse que vai dar certo, então vai dar certo em nome de Jesus, né? Então a pessoa precisa rechaçar, debelar os dardos inflamados. Efésios 6:10 em diante, a Bíblia fala que nós temos que usar o escudo da fé para rebater, debelar os dardos inflamados, o dardo da dúvida, o dardo da distorção da palavra. O que Deus fala, o inimigo vem com a tentação. A tentação não dá para impedir. Jesus foi tentado. Alguém já disse que é impossível impedir com que o passarinho sobrevoe sobre nossas cabeças, mas eu posso impedir com que ele pouse e faça um ninho na minha cabeça, né? Então, o passarinho sobrevoar, os pensamentos virem na minha mente, eu não posso impedir, eles surgem por conta da natureza pecaminosa, mas eu posso rebater. Não, em nome de Jesus eu não aceito esse pensamento, eu não aceito. Às vezes acontece alguma coisa, vem aquele pensamento, tá logo burro na cara dele, é ou não é? Não, em nome de Jesus eu não vou fazer isso. Aí eu mortifico o meu eu crucifico a minha natureza pecaminosa, eu piso na cabeça do diabo, quando eu digo, não, eu não vou fazer isso, porque eu sou servo do Senhor, lavado no sangue do Cordeiro. Você entendeu? Bem, então quais foram as consequências do pecado? Quanto à extensão das consequências, elas primeiro alcançaram a serpente, e a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 14, que a serpente foi amaldiçoada. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda a era, e mais do que todos os animais do campo, sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, a serpente, na figura da serpente, Deus estava condenando Satanás, a condenação eterna. No decorrer desse texto, nós podemos ler que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Já há uma prefiguração, já é uma profecia de que viria o filho do homem e esmagaria a cabeça de Satanás. Então o destino final de Satanás e seus anjos já foi decretado, amaldiçoado. No fim dos tempos ele será jogado no lago de enxofre, de fogo e de enxofre, onde sofrerá condenação eterna. Essa foi a condenação de Satanás. Bem, e da mulher? A condenação por causa do pecado, ela se resume em sujeição e dores. Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, por causa da desobediência, a mulher passou a sofrer justamente naquilo que ela tem a missão mais sublime, que é de partilhar com Deus o dom da vida, né, de dar luz aos filhos. Então o texto fala que essa dor, ela foi acrescentada, foi dificultada, né? É uma das consequências do pecado. E a segunda parte é, o teu desejo será para o teu marido. Então mesmo com dores, essa relação da mulher com o homem traria para a mulher
ainda assim ela desejaria a relação conjugal, desejaria o marido, os filhos vindo dessa relação. Eu costumo ver esse desejo o desejo da mulher será para o marido, o quanto a mulher tem prazer. Desde criança, a mulher, ela sente a necessidade eu vejo assim o desejo da mulher é em agradar o marido. O desejo da mulher, ela tem prazer em vestir uma roupa bonita, a esposa para agradar o marido. Que tal, tá bonita essa roupa, né? Então até as filhas, eu tenho 2 filhas que são assim, essa necessidade, essa questão de sempre ter a aprovação do marido. O teu desejo será para o teu marido. Isso faz parte da maldição que foi lá no Éden. O desejo da mulher é agradar ao marido. Ela tem prazer, o desejo dela na satisfação do marido. O que antes da queda era algo mais natural para a mulher, agora seria acompanhado de dores. Falando aí da conceição. Essa conceição no sentido de ter filhos, de dar à luz. E a terceira parte, que é a parte que é mais, hoje em dia principalmente, né? Lá em Efésios 5:23 fala dessa relação conjugal, em que o marido é o cabeça da família, é o líder da família. Foi colocado, e o texto diz que isso faz parte da maldição lá do Éden, para a mulher. E o desejo da mulher seria para o marido, por mais que ela não queira, ela tem essa tendência sempre de querer agradar o seu esposo. E também essa dominação, essa sujeição da mulher ao homem. Antes da queda, a complementação dos papéis entre o homem e mulher era o mais natural. Existia uma submissão no sentido do homem ter uma missão e a mulher ter uma missão ligada a missão do homem. Mas após a queda, essa sujeição, ela se torna difícil, complicada, dolorosa, devido aos erros, e claro que complicando a relação conjugal. Eu me lembrei aqui de um texto que o apóstolo Paulo escrevendo com relação ao casamento, 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala no versículo 28, quando ele fala sobre os casais, ele fala sobre casamento. Olha, quem é solteiro, é melhor que não se case. Paulo falando sobre as dificuldades do casamento, ele diz assim, versículo 28, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Na linguagem de hoje diz assim, mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Então justamente essa relação conjugal, as dificuldades, então já denota, já pressupõe que o casal original era bem consciente da relação dos papéis de cada um. E depois da queda não, esse relacionamento passou a ser difícil, cheio de dificuldades. E quem é casado, como nós, sabe que não é fácil ser casado, né? As dificuldades que virão, as lutas. Antes da queda, o homem e mulher sabiam agir dentro de seus papéis, sem os excessos do pecado. Agora, após a queda, isso exigiria esforço extra e traria dificuldades. Esse relacionamento, e hoje em dia, muito mais, em que as mulheres são emancipadas, né? Quando se fala hoje em dia a respeito dessa submissão, dessa liderança do marido, de que o homem foi colocado por Deus para ser o cabeça, o líder espiritual. Então hoje em dia ainda traz muita confusão, principalmente, né? Eu vejo às vezes mulheres dizendo, pastor, o apóstolo Paulo era um machista, pastor. Mas eu não posso rasgar a Bíblia nas páginas que me convém, né? Eu preciso entender que existe uma razão para isso. Então isso tem a ver, desde Gênesis, já foi colocado como consequência do pecado, essa submissão da mulher. E com relação à dimensão material. Então, não passou o homem? Já falei sobre o homem? Só, ok, pode passar. Bem, com relação à dimensão material e com relação à criação, toda a terra foi amaldiçoada. O universo caiu, toda a dimensão que vivemos foi atingida. Gênesis 3,15, a Bíblia diz, e a Adão disse, portanto, destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a
terra por causa de ti. Então a terra foi amaldiçoada. Olha, quem foi amaldiçoado? Serpente. A mulher sofreu consequência, mas não foi amaldiçoada. Ela sofreu, passou a ter restrições de submissão e de dor, mas não foi, o ser humano não foi amaldiçoado. A maldição definitiva do homem, ou a remissão, vai acontecer em Apocalipse capítulo 20, no grande trono branco, quando houver o julgamento final. Aí sim, aqueles que não tomarem posse, não aproveitarem a oportunidade da salvação por intermédio do segundo Adão, esses serão amaldiçoados, condenados, né? Então ficou em suspensão. A serpente não tem mais jeito, já saiu. Satanás não pode se arrepender e aceitar Jesus, já foi condenado, né? A terra foi amaldiçoada por causa de ti. E também o texto diz que com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, se não fosse o pecado, a natureza seria harmônica em todos os sentidos. Então, quando eu vejo a Bíblia, e você lê Deus dando ao homem a autoridade para colocar nome nos animais, isso pressupõe que existe harmonia entre a natureza e o homem, né? Você vê essa interação da natureza quando o homem foi colocado para lavrar e cuidar da criação. Mas por causa do pecado, essa relação foi quebrada. O homem passou a ser o destruidor da natureza, que ele tem a responsabilidade de cuidar. O apóstolo Paulo chega a falar que a criação, a natureza, ela geme, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. Quando o fim dos tempos, quando se manifestar novo céu, nova terra, a natureza vai ser redimida, né? Então, toda essa condição que a Bíblia fala, as consequências do pecado são extensivas. Hoje o homem vive em conflito com a natureza. Essa relação era harmônica no início. E depois, quando chegar, depois da remissão do homem, quando chegar o julgamento final, quando se implantarem novo céu, nova terra, haverá essa restituição. Então a natureza, ela anseia com a manifestação dos filhos de Deus, quando tudo o pecado foi extirpado e toda a consequência do pecado acontecer. Bem, com relação ao homem, a consequência do pecado é tristeza e trabalho árduo. Deus colocou o homem para lavrar e cuidar no Éden, lavrar e cuidar da criação. Mas devido ao pecado, o trabalho tornou-se muito penoso. Gênesis 3,16, a Bíblia diz: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o trabalho, no sentido árduo, penoso, é consequência do pecado. Então, a terra que produzia para o homem, que essa harmonia entre a natureza e o homem foi quebrada. Então agora, a partir do pecado, o homem passou a ter que suar para conseguir o sustento, esse trabalho árduo, né? A terra produzindo espinhos e cardos, indo contra a natureza que havia sido produzida para servir em interação com o homem. Agora o trabalho penoso é uma consequência do pecado. A próxima consequência do pecado é a questão do relacionamento com Deus. E aí nós falamos sobre morte espiritual. O pecado causou a morte física e a morte espiritual. Nós lemos que quando Deus estabeleceu o pacto, Ele disse que se comeres da árvore, certamente morrerás. Então isso pressupõe que a morte física, ela não fazia parte do plano original de Deus. Alguém me perguntou assim: pastor, e se o homem não morresse e fosse reproduzindo, então a terra já estaria totalmente lotada, né? Então alguns creem que Deus estaria retirando o homem da terra, como fez com Enoque, como fez com Elias. Existem várias teorias sobre isso, mas o certo é que a morte física, ela passou a acontecer em consequência do pecado. Não era para o homem morrer, não era para o homem adoecer. Então o homem passou a pecar, passou a morrer como consequência do pecado.
a morte física. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então o homem foi expulso do Éden, ele perdeu a comunhão que desfrutava com o Senhor, é a morte espiritual. Isaías 59:2, a Bíblia diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que não nos ouça. Então quem está em pecado está impedido de se comunicar com Deus. Existe um abismo entre Deus santo e o homem pecador. Então essa morte espiritual no sentido de separação de Deus. O homem passou, o homem que foi feito para ter relação com Deus, para se comunicar, interagir com Deus, Deus e o homem, agora por conta do pecado houve um rompimento, morte física e morte espiritual. Caso persista o homem em seus delitos, o homem experimentará a segunda morte. É aquilo que nós falamos sobre Apocalipse capítulo 20, que fala do grande trono branco. Aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como Senhor, além da morte física, experimentarão também a segunda morte. E a Bíblia está falando isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a primeira morte é a morte física. Depois do julgamento final, aqueles que forem condenados serão lançados no lago de enxofre, onde está Satanás e os seus anjos. É a chamada segunda morte. Pode passar. O pecado foi introduzido no mundo através do homem e juntamente com ele a sua pena, a morte física e espiritual. Romanos 5:12, a Bíblia diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não importa se alguém diz que é bonzinho, não faz mal para ninguém. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu tomo minha gelada de vez em quando, mas eu não faço mal para ninguém. Não tem gente que diz isso, né? Eu não faço mal para ninguém, pastor. Não, a Bíblia, ela fala dessa universalidade do pecado. Salmo 143, versículo 2: e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Romanos 3:10, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Diz ninguém, não importa se faz o bem, não faz mal para ninguém. Todos carecem da glória de Deus. Todos são pecadores, nascem pecadores. A Bíblia chega a dizer em 1 João 8, que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Adão foi feito representante da raça humana pela palavra de Deus, estabeleceu com ele uma aliança, a aliança com Adão, e Deus prometeu vida caso ele obedecesse, e morte se ele desobedecesse. Deus estabeleceu essa regra, esse pacto, a aliança, e ela é extensiva a toda a descendência. Essa maldição de morte, ela foi estendida, ela é extensiva a todos os seus descendentes. Todos os descendentes de Adão nascem com a consequência do pecado de Adão. Pode passar. Então esse pecado de Adão nos atinge. Do ponto de vista legal, somos culpados perante a justiça de Deus. E essa culpa do pecado de Adão, ela é imputada a toda a posteridade. Todos nós nascemos pecadores, culpados. Do ponto de vista da natureza, nós herdamos esta corrupção, uma propensão a fazer o que é errado diante de Deus. Eu te pergunto, alguém ensina uma criança a mentir? Uma criancinha pequena, quem foi que pegou isso? Não foi eu não, mas foi ela. Então ela já nasce com aquela propensão a mentir, a fazer o que é errado. Temos uma natureza pecaminosa. Então alguém já disse que nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Esse pecado é a nossa natureza, é o velho homem. Por mais que a pessoa aceite Jesus, ele simplesmente agora nasce de novo. 1 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o velho homem, ele não é eliminado de nós.
E ele sempre fica tentando tomar o controle. Nós temos que mortificar o velho homem, né? A natureza pecaminosa. A tentação, ela vai justamente nas demandas carnais, né? O pecado é satisfação da carne, é transgressão da lei. Então, do ponto de vista da natureza, nós herdamos essa corrupção. Temos uma natureza pecaminosa. Salmo 51:5, a Bíblia diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores. Nós herdamos essa tendência, essa propensão a desagradar a Deus. E do ponto de vista, a chamada doutrina da depravação total do homem. Significa que o mal contaminou o homem totalmente. Jeremias 17:9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então a natureza, o mal vem do coração do homem. Jesus disse: olha, o problema não é o que sai da boca do homem, mas o que contamina o homem é que vem do coração, as maldades que vêm do coração. E é por isso que esse entendimento de que não importa o quão santo eu seja, eu sempre tenho que estar me policiando, vigiando contra o meu pior inimigo, que sou eu mesmo, minhas demandas interiores. O inimigo potencializa, porque ele conhece as nossas fraquezas, e ele vai lançar a tentação para nos tentar, para fazer com que nós nos desviemos do alvo. E eu preciso me policiar, né? Eu preciso entender que a tentação, a Bíblia chega a dizer em 1 Pedro 5:8, que o diabo, vosso adversário, ruge como um leão, procurando quem possa tragar. Ele está na periferia, está próximo, esperando uma brecha, sim ou não? Então eu tenho que vigiar. Não importa quão santo eu ser, Senhor, me ajuda nesse dia, tem misericórdia de mim, né? Me dá discernimento para que eu possa discernir as coisas espirituais, que eu possa estar atento às armadilhas que o inimigo coloca, né? E quando Paulo fala aos Efésios, ele fala que nós temos que nos revestir da armadura, nós temos que nos revertir de toda a armadura, nós temos que nos revertir da presença de Deus, do Espírito de Deus, pedir ajuda ao Consolador. Senhor, me ajuda para que eu possa resistir no dia mal, as ciladas do inimigo. Essa percepção das ciladas do pecado, ele habita na nossa natureza pecaminosa, e nós precisamos lutar contra o pecado, que é justamente proveniente dessa natureza pecaminosa, que nós um dia, a Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados, seremos transformados, o que é corruptível se tornará em incorruptibilidade, ou seja, o pecado será extirpado de nós, a consequência do erro, um dia. Mas por enquanto nós convivemos com o pecado, e nós precisamos lutar contra ele todo dia, mortificando a nossa carne, nosso eu. Não, quem manda aqui, quem governa não é a carne, quem governa é o Espírito, né? Como diz Gálatas 2:20, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Essa tem que ser a nossa percepção dessa batalha. O homem pecador não tem capacidade de fazer o bem espiritual ou para produzir a sua salvação. O pecado é uma doença mortal que contagia, é uma doença mortal e contagiosa que matou o homem. Nós éramos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados. O pecado, eu me lembro que, só abrindo um parênteses, de como isso é interessante, de como o pecado, uma pessoa sem Cristo, ela tem prazer no pecado, ela gosta de pecar. Só abrindo o exemplo de quando no passado eu bebia, quando eu estava sem Cristo, eu bebia muito, né? E o meu prazer era pedir uma grade de cerveja e colocar no garçom, coloca uma grade logo aqui, porque eu achava prazeroso, eu achava lindo as pessoas passarem e dizer: vocês já beberam uma grade, entendeu? Porque tinha prazer naquilo, da mesa está florida, né? Olha só como então a pessoa peca e gosta de pecar, ela tem prazer de pecar, né? E o homem sem Deus, o homem quando está com Deus, o que ele faz? Ele luta contra o pecado. O pecado, ele até peca. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura você pecar, você tem um advogado diante de Deus, né? Então
aquele que aceitou a Jesus Cristo, ele vê o pecado de maneira diferente. O pecado já não é prazeroso, o pecado é uma dor, né? Poxa, meu Deus, eu falei assim com a minha esposa, oh meu pai, me perdoa, devia ter feito isso, né? O pecado, ele gera comoção, é doloroso o pecado. Ele já não consegue viver em pecado, ele até peca momentaneamente, ocasionalmente, por causa da natureza pecaminosa. Mas o pecado é dor para ele. E ele vai, se arrepende, pede perdão, confessa, admite e não faz mais, ou procura não fazer mais. Não é? Essa é a diferença do pecado em relação ao homem com Deus e o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele tem prazer no pecado, porque ele tem a natureza pecaminosa. Mesmo que ele não queira, ele não consegue. Pastor, eu já tentei tanto parar de fumar, mas não consigo. Você não consegue, você está lutando sozinho com as suas próprias forças. Se não for através de uma ajuda sobrenatural, você nunca vai conseguir. As Escrituras ensinam quanto à universalidade do pecado. Desde o Velho Testamento, já há textos que mencionam a questão do erro, do pecado, da transgressão, como no Novo Testamento, e você pode ler esses textos para se aprofundar. A pecaminosidade universal não está limitada a atos de pecado. Ela inclui também a posse de uma natureza pecaminosa. Então o homem já tem, não só os atos que ele faz, mas o próprio pensamento do homem. Ele é pecaminoso, ele é desagrado a Deus. É uma herança pecaminosa que atinge a todo ser humano na sua natureza interior e se evidencia nos seus atos exteriores. Os seres humanos forçosamente produzem filhos corruptos. Então é uma descendência, é um legado que nós passaremos aos nossos filhos, que é o pecado. Mas por intermédio de Jesus Cristo é possível quebrar toda a cadeia pecaminosa. Nós falamos aqui ontem sobre essa tendência, essa herança de pecado. Se fala sobre maldição hereditária, mas não se fala sobre bênção hereditária. Nós podemos, através de nossas atitudes, também transmitir bênção para os nossos filhos, para as nossas gerações, né? A pessoa que é um alcoólatra, um filho de um alcoólatra, ele tem a tendência de ser um alcoólatra por causa do meio, por causa da questão genética, até a questão espiritual. A pessoa tem uma tendência de fazer o que os pais fizeram, porque o homem é um fruto do meio. Então, mas através de Jesus Cristo, ele traz essa possibilidade de mudar essa realidade. O que era para ser uma maldição se torna bênção, as bênçãos hereditárias. Romanos 3:10 até 20, Paulo descreve como o pecado afeta o homem em sua totalidade. O pecado perverte a personalidade humana. O pecado perverte a conversação humana, a conduta humana, a espiritualidade humana. Então o pecado está no cerne, está na essência da nossa alma. É o que leva a toda a podridão. Tudo que acontece provém do coração do homem. A maldade, as coisas ruins que acontecem provém de dentro da essência do pecado do homem. Pecamos de forma voluntária e prazerosa. Todos os homens são pecadores e culpados diante de Deus. Tá bom? Amém, queridos? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus? Entender a natureza do pecado, as consequências do pecado, entender essas coisas são básicas para que no próximo domingo nós possamos falar a respeito da salvação, a salvação em Cristo Jesus, que é que por intermédio de Jesus, o segundo Adão, através da obediência, ele propiciou ao ser humano. Então nós estaremos deixando essa palavra, esse estudo nas redes sociais. Você que se não está ainda no nosso grupo, você pode mandar até pelo Facebook um pedido, nós vamos mandar um link para você receber esses estudos que são básicos para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Queria que você convidar você a orar. Agora feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer e te dar glórias, dar graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, nós entendemos toda a questão do pecado e como a desobediência, o uso do livre-arbítrio, quando
quando nós escolhemos desobedecer, errar o alvo, nos traz consequências, Senhor, da nossa vida, para a vida da nossa família. Nesse momento nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, pedindo em nome de Jesus que Tu nos ajude, que Tu nos fortaleça a resistir às tentações do dia a dia. Nós entendemos, Senhor, que o inimigo continua a trabalhar para tentar enfraquecer a nossa fé, fazer com que nós estejamos nos afastando do centro da Tua vontade. Mas nessa manhã nós queremos clamar, nós queremos reivindicar a ajuda do ajudador, do Consolador, do Espírito Santo, que Tu possa nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Ajuda-nos com que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos estar caminhando debaixo da Tua vontade, da Tua direção, meu Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos fortalece, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Nós confiamos em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está acompanhando este culto através das redes sociais. E Tu nos dê um dia abençoado, Senhor, um dia de paz, um dia na Tua presença. Se porventura existe alguém que está acompanhando através de um hospital, que está enfermo, alguém que está passando por uma situação diversa, que Tu esteja tocando de maneira sobrenatural, meu Pai, para que nós possamos usufruir da Tua bênção, do Teu favor, da cura, da restauração nesse dia, meu Pai. Logo mais estaremos aqui para cultuar o Teu nome às 18 horas, celebrando, culto de celebração, de festa, de alegria. Nós Te pedimos que nos dê um dia de paz e que nós possamos logo mais estar aqui na Tua casa para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus, que Deus Te abençoe. Até logo mais, em nome de Jesus. Fica na paz. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Às 18, em nome de Jesus.